Quando falamos em bebês, as imagens que aparecem em nossas mentes imediatamente são criaturas fofas, gordinhas e com bochechinhas enormes, tão bonitinhas que queremos apertar. Mas olhando as pinturas da Idade Média, percebemos que as coisas não eram bem assim. Bebês cabeçudos, com aspecto envelhecido, pouco graciosos e, meu Deus, o que é isso? O que levou os artistas a representar os bebês de modo tão pouco gracioso? Por acaso não sabiam desenhar? E como era a vida desses bebês? Nesse vídeo, responderemos essas perguntas. Na Idade Média, na Europa, as percepções sobre a criança transformaram-se radicalmente. Santo Agostinho, em seu livro Confissões, reporta fatos da própria infância, dos quais se envergonha, afirmando que a criança pequena traz consigo o pecado e que sua alma não é inocente. Santo Agostinho realiza esse trabalho com afinco, no momento em que o cristianismo se consolida como religião de grande importância sociopolítica e a Igreja se afirma como instituição. O pensamento de Santo Agostinho, que durante séculos exercerá influência sobre a tradição cristã e sobre a pedagogia, postula tanto a ideia de que a infância, concebida como um período em que não se fala, é uma época desprezível quanto a perspectiva de que a maldade seria a verdade da criança antes de qualquer adestramento educativo e moral. Nessa época, a adolescência e a infância eram confundidas, não havendo a distinção de limite etário que as separasse. Arrier ressalta que a descoberta da infância começou no século XIII, pois até o século XII a arte da Idade Média desconhecia ou não tentava representar a infância. Esse era um tema ausente na produção artística da época. Quando surge a reprodução da criança em pinturas, ela aparece exatamente como um adulto em tamanho reduzido, e sua altura e proporção eram os únicos traços que as diferenciavam. Havia grande indiferença e descaso em relação às crianças que morriam. Pelo grande índice de mortalidade infantil, a morte prematura já era prevista pelas famílias e rapidamente assimilada. Segundo Arrier, não se considerava que a criança fosse dotada de personalidade e alma, e ela vestia-se com trajes idênticos aos dos adultos, confundindo-se com estes em ambientes públicos e privados. Como já contamos no vídeo sobre os trajes, a preocupação era somente o status social e a hierarquia, e as roupas de crianças e adultos distinguiam sua classe social. Na sociedade medieval, não havia consciência das particularidades da criança, pela ausência de um tratamento próprio dirigido a elas, o que não significava que fossem desprezadas, abandonadas ou maltratadas por seus responsáveis. Segundo Arrier, surgem modelos de representação das crianças e da infância como o anjo, o menino Jesus e a criança nua. A imagem da Virgem com o menino Jesus no colo inspirou artistas da época, sendo referência para a reflexão sobre a maternidade e espelho para as famílias, que associavam a imagem à sua vida doméstica e idealizavam o papel da mãe. Posteriormente, começa-se a reproduzir a criança em multidões, sempre acompanhadas dos pais, sugerindo uma imagem de dependência e de fragilidade. Os artistas destacavam os traços característicos da criança, diferenciando-a dos adultos. Quando o bebê nascia, era imediatamente levado à água morna e seu corpo era massageado com manteiga ou óleos de rosa, para evitar doenças. Eram então enroladas em diversas camadas de panos, chamados de roupas de parto, que funcionavam como ataduras, mantendo o bebê com todos os membros esticados, porque acreditava-se que só assim ele teria pernas e braços normais. Antes de o recém-nascido receber várias camadas de tecido sobre o corpo, o pai, imediatamente após o nascimento, era o primeiro depois da parteira ou médico a ver o sexo do bebê. Geralmente, as famílias endinheiradas optavam por utilizar uma ama de leite para seus filhos. Essa escolha era feita porque neste tempo era de interesse da mulher engravidar novamente, o mais rápido possível, e estando amamentando, eles acreditavam que ela ficaria estéril. A ama escolhida precisava ter um filho homem, pois segundo a crença, o leite era mais saudável. Neste tempo, a ama não podia ter relações sexuais, já para as mulheres comuns não haveria opção de escolha, e elas mesmas amamentavam seus filhos.
os bebês eram desmamados entre 1 e 2 anos de idade. A vida de um bebê até 1 ano de idade era limitada ao berço. Dali, só saía para mamar ou banhar, o que era raro. A maior preocupação dos pais era com doença. Então, nos quartos onde os bebês ficavam eram queimados tufos de ervas diariamente para limpar o ambiente de qualquer doença. Obviamente que as crianças inalavam a fumaça e muitas adoeciam por isso. Depois de 1 ano, os bebês com dinheiro eram colocados em molduras de madeira sob rodas, parecido com o andador atual. Já os bebês pobres ficavam sentados o tempo todo no chão ao redor da saia da mãe ou no colo. Não era comum vestir os bebês em dias quentes. Assim, ficavam nus o tempo todo. Inclusive, há diversas imagens relatando isso. Já os brinquedos não tinham como intuito o entretenimento, como nos dias atuais. Por exemplo, os pais acreditavam que o chocalho poderia servir como objeto de proteção, que com seu barulho ele afastava os maus espíritos, além de prevenir doenças. O chocalho ficava pendurado no pescoço do bebê por uma fita o tempo todo. Quando maiores, as meninas brincavam de bonecas e tinham utensílios de cozinha, como panelinhas e talheres. Era imprescindível que a menina já aprendesse a cuidar de boneca e dos brinquedos de cozinha para estimular a maternidade e o papel da mulher em uma casa. Os meninos brincavam com tinteiros e penas, coisas que as meninas não podiam tocar, segundo registros. Eles faziam seus desenhos de criança, haviam também cavalinhos de pau, cataventos e outros. Até mesmo durante a maior revolução artística de todos os tempos, a Renascença, parece que os pintores não sabiam fazer bebês. Facilmente se encontra pinturas como essa, principalmente as feitas na Idade Média, todas com crianças que parecem ser adultos em um corpo minúsculo ou são simplesmente bizarras. Mas calma, existe uma explicação para isso, pois claramente não era por falta de talento. Apesar de evoluções técnicas da Renascença, com a melhora da perspectiva e da anatomia, os bebês nunca foram falhas técnicas. Na verdade, o motivo da feiura deles é religiosa, já que a maioria das obras eram representações de Maria e Jesus. Filósofos e teólogos diziam que Jesus Cristo nasceu 100% formado, e como era inviável ou estranho pintar Maria segurando um homem adulto com seu filho, a solução foi criar bebês velhos, estilo Benjamin Button. A Igreja Católica foi protagonista indiscutível da Idade Média, gozando de amplo poder. Além de transformar os monastérios em autênticos centros de saber, o cristianismo dominava a arte, sendo o principal promotor de obras. A maior parte das manifestações artísticas tinha temática religiosa, e Jesus foi o protagonista de muitas delas. Foi assim que a arte medieval se colocou a serviço da religião, sendo a ferramenta perfeita para a transmissão de seu dogma de fé a uma sociedade majoritariamente analfabeta. Deve ser, portanto, entendida como o que é, uma arte de profundo simbolismo em que os artistas priorizavam a busca de recursos expressivos para cumprir com essa obrigação, além da cópia mais ou menos fiel do que tinham diante de seus olhos. A representação de bebês na época medieval se limitava quase exclusivamente ao menino Jesus, que não era de maneira nenhuma um bebê comum. Dessa forma, o cânone não tinha nada a ver com a imagem inocente que temos de bebês hoje em dia. A arte tende a ser o reflexo mais fiel do pensamento de sua época. As representações medievais do menino Jesus estão claramente influenciadas pela ideia do homúnculo, cuja tradução viria a ser homem pequeno. Essa ideia sustentava a perfeição do Filho de Deus, desde seu nascimento, que teria vindo ao mundo plenamente formado, sem precisar passar por grandes transformações para chegar à idade adulta. Daí surgem as representações de Jesus como um senhor em miniatura, com os traços típicos de um adulto no corpo de um bebê, às vezes até com um princípio de calvície, como aparece na Madonna de Crevoli. Todas essas obras têm um objetivo final: refletir sua sabedoria primitiva, sua perfeição de nascimento. A aparência dos bebês medievais, portanto, não responde a uma imperfeição da técnica. Os artistas sabiam pintar. Assim, as representações do menino Jesus dessa época criaram um autêntico cânone. Pintar homenzinhos em miniatura simplesmente se transforma na maneira adequada de representar os bebês. O Renascimento trouxe a mudança definitiva nas representações do menino Jesus, ainda que não imediatamente. Além da igreja, começa a existir uma classe social com poder aquisitivo, suficiente para representar um papel importante dentro do mundo artístico. É nesse momento que a arte religiosa começa a encontrar seu verdadeiro nicho de mercado. O menino Jesus deixa de ser o único bebê representado, já que muitas famílias encomendavam retratos de seus próprios filhos, nos quais evidentemente queriam ver seus bebês com aparência bonita e adorável que os caracterizava. Além disso, os pintores do Renascimento perseguem outros objetivos,
e isso afeta diretamente sua técnica. Agora sentem um interesse maior por moldar a realidade, ainda que recorram à idealização. E como era de se esperar, isso também ajuda no aumento de representações de bebês mais realistas e angelicais. Nesse momento, o conceito de infância passa a estar ligado à inocência. A característica principal dos bebês é que nascem sem conhecer a maldade, de modo que em suas representações esse aspecto é enfatizado. Os bebês nas obras de Rafael Sanzio são um claro exemplo disso. Os anjinhos e o menino de sua Madonna Sistina pouco têm a ver com as representações dos homúnculos feitas até o momento. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$ 5,00 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Esse vídeo ainda não é aquele prometido sobre a infância ao longo da história, mas é uma característica que eu percebi e fui pesquisar, então saiu esse vídeo aqui para vocês. No mais, é isso. Até mais!